Olá, sejam bem-vindos ao Palavras de Vida. Hoje vamos falar sobre um tema desafiador, as dificuldades do evangelismo nos dias atuais. Vivemos em um tempo em que fica cada vez mais difícil falar de Jesus. Vivemos em uma sociedade onde devemos nos calar, onde devemos respeitar a tudo. E muitas vezes isso se torna uma omissão. Como está escrito em Romanos 10, 14 ao 15. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de que não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de coisas boas. O evangelho não foi feito para ser guardado, ele foi feito para ser anunciado. Nós não fomos chamados para sentar nos bancos da igreja, nós fomos chamados para ir aos campos. Por isso, vamos falar hoje sobre as dificuldades do evangelismo nos dias atuais. Para isso, convidamos o apóstolo Alexandre e a apóstola Camila para falar sobre esse tema. Sejam bem-vindos. Conta um pouquinho para a gente quem é o apóstolo Alexandre, quem é a apóstola Camila. Amém. Sou o apóstolo Alexandre, apostolamos esse ano no dia 5 de janeiro de 2025. A nossa cobertura de São Paulo são homens e mulheres maduros, de fé, de muita fé, inclusive, que nos ensinaram muita coisa a respeito do evangelho. Muito tempo de seminário fizemos com eles, e eles resolveram nos dar essa cobertura e nos apostolar, também diante de um chamado que Deus havia confirmado com eles no seminário que a gente fazia. Então nós viemos de uma história, Jéssica, de 21 anos, debaixo do mesmo pastor, debaixo da mesma cobertura, no mesmo ministério, congregando na mesma igreja. Então nós nascemos dentro daquela igreja, crescemos e amadurecemos ali, passamos por todos os ministérios, desde zeladoria, assistência social, evangelismo, passamos por lá, fomos ungidos diáconos, presbíteros e pastores naquele ministério, até ser enviados para a cidade onde plantamos a igreja aqui no município de Gramado. E congregamos aqui até os dias de hoje, até o nosso apostolado. Somos casados já há alguns anos, temos 2 filhas lindas, a Pauline e a Isabelle, e claro que a gente entende que esse chamado ele é algo que vem do altar do Senhor sobre as nossas vidas, nos desafia todos os dias, porque não é fácil, mas é muito gratificante poder fazer e saber que estamos no caminho que Deus determinou, que Deus trilhou para cada um de nós. Né? Apóstola Camila, fala pra gente, por favor, quais são os desafios do evangelismo nos dias de hoje? Então, Jéssica, para nós é uma alegria poder estar participando desse momento, falar de algo assim tão importante para a igreja, algo que a gente tem lutado muito, né, para fazer acontecer. Porque o evangelismo, ele na verdade, ele começa quando nós deixamos o nosso conforto para abraçar a compaixão, né? Evangelizar vai exigir de nós um sacrifício, vai exigir de nós um movimento que muitas vezes nós não estamos dispostos ou não nos achamos preparados para fazer. E em virtude das dificuldades e das situações que às vezes nos impedem de fazer da forma que nós gostaríamos. Né? Mas o que a gente precisa entender é que o evangelismo ele é uma palavra, um direcionamento e um mandamento de Deus, como diz lá em Marcos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse tem sido um desafio constante e que tem nos levado a muitos lugares para poder falar do amor de Cristo, poder falar do amor de Jesus. Né, nós estamos praticamente vivendo isso nos últimos dias, né? Nós fizemos 2 saídas recentemente e a gente observou assim e conversávamos após esses momentos da dificuldade muitas vezes que nós temos de fazer com que as pessoas nos ouçam. Elas estão com muita pressa, estão sempre aceleradas, sempre com tantas outras coisas para fazer. Às vezes a gente mal consegue entregar o panfletinho, a pessoa, tá bom, eu já preciso sair correndo, né? Não, tá bom, não, obrigada. E às vezes nem dá atenção para nós enquanto pessoas, né? Pega aquele papelzinho, guarda, às vezes lê, e nós estamos ali, porque o evangelismo ele é isso, não é só o papel, não é só o instrumento que se usa,
mas é a nossa pessoa, é a nossa palavra, né? É o nosso viver. Então, realmente, a gente tem encontrado muitos desafios nessa área, assim como a gente encontra algumas pessoas mais abertas a ouvir, e isso é maravilhoso, porque ali a gente vê uma pequena oportunidade de poder falar do grande amor de Jesus. Amém. Apóstolo, você acha que o medo de ser julgado tem silenciado os cristãos? Sim, o medo de ser julgado e o medo de ser separado da sociedade. Que nós temos vivido nesses últimos dias também experiências maravilhosas com Jesus, e no tocante ao evangelismo, onde nós precisamos nos posicionar, onde nós temos nos posicionado como igreja, onde nós temos nos posicionado como pastores, como sacerdotes de Deus, e nós temos visto isso. Alguns do reino, alguns escolhidos, alguns pastores, e eu não tenho medo nenhum de dizer isso, eles têm escolhido o lado, e têm escolhido o lado errado, por não perder uma amizade, por não perder um relacionamento, por não perder um círculo de convívio. Eu sou muito enfático e já sou muito direto, e eu já digo que entre a lei dos homens e a lei de Deus, que é a palavra, eu permaneço na palavra, custe o que custar, com o preço que for, com a condição que for, e custando isso para mim, eu permaneço na palavra de Deus. Então sim, hoje o ser humano, a humanidade, principalmente homens e mulheres de Deus, tem medo disso. Tá certo. E qual a sua opinião, pastora, com relação à igreja, à tecnologia? O que você acha disso? Esse é um tema bastante polêmico, né? A tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Ela facilita muito o nosso dia a dia. E a gente não pode deixar de olhar para a tecnologia como algo positivo também, dentro do evangelho, né? Dentro do evangelismo. Porém, a gente precisa ter cautela, nós precisamos ter muito cuidado, porque a internet, assim como ela tem muito conteúdo válido, muito conteúdo bom, ela também tem muito conteúdo que não é bom, às vezes mentiras, né? E nós precisamos ter um olhar muito atento para entender aquilo que está sendo falado e também poder filtrar, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? A gente nem sempre vai ter a certeza e a convicção daquilo que está sendo dito, se é uma verdade ou não, mas a gente precisa sim buscar na fonte, buscar na essência. Outra coisa que me preocupa muito com relação à tecnologia tem a ver com essa facilidade e que muitos cristãos acabam achando que só pegar a palavra em casa, só ouvir uma pregação no YouTube é suficiente para congregar, né? Quando na verdade a palavra ela é muito clara com relação a isso, né? Existem vários versículos que falam da importância de estarmos juntos presencialmente com os irmãos, né? Salmo 133, 1 fala, né? Quão bom e suave que os irmãos vivam em comunhão. Então, é um mandamento também que nós possamos estar reunidos, né? Para isso existem as igrejas, né? Existem esses lugares para que a gente possa se reunir para ouvir da palavra, para compartilhar da palavra, para ouvir o meu irmão, para auxiliar o meu irmão, para ser auxiliado por ele, né? Outra palavra que fala é Hebreus 10, 25, que fala, né? Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. E, infelizmente, a facilidade da internet tem feito com que muitas pessoas deixem de congregar, né? E permaneçam dentro das suas casas, e acabam vivendo um evangelho muitas vezes raso, sem superficialidade, né? Um evangelho que só se ouve e muitas vezes não se pratica. Então, é algo importante a se pensar, né? E claro que é importante usar as mídias, né? A gente sabe que as redes sociais, ela é um caminho muito rápido para que a gente possa divulgar a palavra, divulgar a igreja, os eventos. O próprio evangelismo, ele acontece de uma forma, assim, muito rápida nas redes sociais. Mas a gente também precisa entender como que essa ferramenta ela pode, de fato, ser efetiva, né? Porque é isso que a gente precisa, de um evangelismo eficiente. Muito bem. Apóstolo Alexandre, como superar essas dificuldades? Eu acredito que se convertendo. Eu acredito fielmente, e eu bato muito nessa tecla, que o povo de Deus precisa se converter. De uma forma geral. Nós estamos nos alimentando de uma forma, como falamos antes aqui, muito tecnológica.
estamos usando e nos alimentando de um evangelho web, de um evangelho totalmente transformado. Há um grande perigo nisso, porque as grandes coisas que Jesus ensina, ele trazia os seus discípulos e colocava à mesa. Então a mesa, nós vemos hoje, nós temos a mesa, a igreja, ela está à nossa disposição. Grandes coisas acontecem ali, na mesa, no partir do pão. Aí nós olhamos lá em 1 Coríntios capítulo 13, antes daquilo que Paulo está dando a instrução do que era a Santa Ceia, ele fala de um único pão. Qual era esse pão? 1 Coríntios capítulo 12, perdão. Ele fala isso. O pão era Jesus. Então nós precisamos partir desse pão à mesa que Jesus tem proporcionado a cada um de nós. Nós temos igrejas sérias e temos igrejas sadias, mas como eu tenho dito há muito tempo, existem templos cheios de igrejas vazias e a palavra de exortação que nós precisamos, que o ser humano precisa, não está sendo ministrada. Por afagar um ego, por mexer em uma consciência, por não mexer também em algum sentimento, por não confrontar. Existem líderes levando ovelhas e rebanhos, infelizmente, ao precipício e não à presença de Deus. Verdade. Tem sido um evangelho muito fácil, né? Muito Tem fácil. sido muito palavras de motivação e pouco evangelho. Pouco É isso evangelho. que a gente percebe. Então, o povo tem morrido pouco. Nós precisamos morrer mais. O que nós temos pregado no nosso ministério, na nossa igreja, ensinado à nossa liderança, é justamente isso, que são base e fundamento do ministério daquilo que nós utilizamos hoje. A oração, inevitavelmente, a oração, jejum, intercessão, o clamor da presença de Deus e o discipulado. Essas duas asas que precisam voltar para dentro da igreja. Como era antigamente, eles usavam a lei, Deus mandou a lei, Deus mandou os princípios. O povo não conseguiu cumprir 603 leis, beleza. Vai lá, vem Jesus, resume elas a 10. Não consegue ainda assim mesmo. Daquelas 10, Jesus ainda minimiza aquilo em 2 e traz aquilo tudo para ele. Bom, o povo não consegue cumprir. Então, nós precisamos descansar em Jesus, mas nesse Jesus verdadeiro. Aquele Jesus que nós aprendemos no Evangelho verdadeiro. Muito bem. Nós temos, e eu quero trazer aqui também como uma reflexão a todos nós aqui, um grande exemplo daquele que era o primeiro, um dos primeiros, e eu acredito, para mim, uma figura que marca a minha vida, um do primeiro e grande evangelista antes de Jesus, João Batista. Quem tiver a Bíblia pode abrir comigo, Mateus, capítulo 3, né? Acho que todos conhecem bem a referência e vão acompanhar comigo em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, agora presta atenção comigo, falando aqui de uma estrutura de evangelismo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías que já tinha dito isso anteriormente. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí fala toda a história de João, de como ele estava andando no deserto. Ele não tinha grandes carrões, ele não tinha grandes estruturas, ele não tinha um coach motivacional sobre a sua vida, ele tinha apenas o Espírito Santo e a vontade de fazer evangelismo. Então nós não precisamos de uma grande estrutura, nós não precisamos de um carro de som nos dias de hoje, nós não precisamos de aquela estrutura de um ônibus montado, um motorhome, para que a gente possa subir em cima com palco, uma plateia de grandes artistas famosos, não. E muitas vezes Deus tem permitido a cada um de nós o nosso deserto para que a gente pregue. Ali naquele lugar é onde Deus vai fazer a sua grande comissão. É ali onde Deus vai transformar o ambiente. Para que aconteça isso, para que aconteça a transformação desse ambiente, é preciso apenas um coração e alguém disponível. Naquele momento Deus usou João Batista, que não tinha nada disso, já usava roupas de camelo, comia gafanhoto e mesmo silvestre no campo. E sabe qual era o grande palco e a sua grande estrutura que João Batista usava na sua grande evangelização? O deserto. O deserto. Ou seja, simplesmente Deus encheu o coração dele, ele se motivacionou com isso e foi para o campo. Ele foi para o campo. Hoje, como nós falamos aqui, o povo tem medo de ir para o campo. Nós utilizamos isso e a gente faz isso. Nós carregamos também um sangue evangelista na nossa estrutura, corre no nosso DNA esse evangelismo, o amor pelas vidas. E o pastor precisa ter isso.
Nós corrigimos isso na igreja, que hoje o pastor, ele quer ser enviado para uma igreja pronta. Me dê uma igreja pronta, que tenha um custo maravilhoso, razoável, que eu possa me sustentar, que já tenha ali as minhas ovelhas para que eu possa cuidar. Meu amigo, nós estamos sendo a geração João Batista. Tu está sendo abençoado, tu tem a cobertura de Deus, faça o teu rebanho, busca o teu rebanho, faça o teu melhor, o teu evangelismo. João Batista, ele não tinha aquela condição que muitos profetas no Antigo Testamento e no Novo também carregavam de uma estrutura de um aprendizado. Ele não tinha. Ele não carregava grandes conhecimentos na sua vida, ele não tinha uma fórmula pronta para fazer isso, simplesmente a disposição e o coração disponível, onde Deus usa. E Deus está usando isso nos dias de hoje, a cada um de nós. Nós estamos indo a campo, a gente vai a campo, nós vamos nas ruas, e eu digo para todos os nossos evangelistas da nossa igreja, se prepare, não é para você receber lá um elogio, muitas vezes, ou para dizer que você é muito bem-vindo naquele lugar, não. Se prepare para a cuspida na cara, se prepare para o apedrejamento, se prepare para o confronto, porque esse é o cenário nos dias de hoje, infelizmente, que nós estamos enfrentando. Talvez seja isso que muitos estão enfrentando, que tem medo dessa resistência, tem medo desse embate e não vão mais a campo. É verdade. Então, qual que é a mensagem final que você deixa para o nosso público? Qual que é a mensagem que você deixa para eles como desafio com relação a esse tema? Sensibilidade. Tenha sensibilidade. Em segundo lugar, humildade. Isso move a nossa vida, a direção de Deus e a presença de Deus, a proximidade de Deus. Sendo próximo de Deus, descansando nos braços do Senhor, ali acontecem as revelações da nossa vida. Quando nós somos íntimos e temos humildade. Não adianta ouvir muito disso. Eu tenho o dom do evangelismo, eu tenho o dom da profecia, já ouvi muito. Aí tu vai olhar para as pessoas, como nós comparamos isso. As pessoas não sabem nos dias de hoje, precisa aprender. Pelos frutos conhecereis. Olha a vida da pessoa, olha como está andando essa pessoa. Será que realmente é um profeta de Deus ou um profeta lá de sei lá de onde? Uhum. Será que essa pessoa está dando frutos que condizem com aquilo que ela está falando? Nós precisamos julgar. Outra coisa, precisamos julgar a profecia. Será que essa profecia cabe nesse tempo que eu estou vivendo? Ou essa pessoa não falou só na emoção, no coração, por algo que ela conhece da minha vida? Não. E outra, muito importante, vá à rua. Deus nos deu uma missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós estamos condenando? Jamais. Quem condena é a própria lei, é próprio Jesus que diz isso. Deixa muito claro a todos nós. Então, gostaria de deixar essa mensagem, uma reflexão a todo o povo de Deus, a todo cristão. A tua melhor mensagem é o teu testemunho. A tua melhor pregação, a melhor arma que Deus te deu é o teu testemunho de vida. E eu quero deixar aqui uma pergunta que fica uma reflexão. Será que as pessoas, o mundo aí fora, olhando para a tua vida, se convertem a Jesus ou se desconvertem e se distanciam da presença de Deus? Avalie a tua vida, algo muito importante de ser lembrado também. Amém. Pastora, você pode fazer uma oração final pelas pessoas, por esse tema? Sim, vamos orar então, queridos. Pai querido e amado, nós te agradecemos e nós te louvamos por esta oportunidade de engrandecer o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado o caminho e te pedimos força, Senhor Deus, sabedoria para chegarmos nos lugares onde o Senhor espera que nós consigamos Amém, chegar, Deus. Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cada vez mais colocar dentro dos nossos corações esse desejo, Senhor Deus, de levar a tua palavra, Senhor Deus, de mostrar àqueles que ainda não te conhecem, Pai, ou aqueles que te conhecem e que por algum motivo se afastaram de ti, o quão grande é o seu amor Em pela vida nome de deles, Jesus, Pai. Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser luz, assim como a tua palavra nos orienta, Pai. Que nós possamos ser luz em todos os lugares onde Amém, nós Deus. estivermos, Pai. Independente da situação, Senhor Deus, independente do contexto, Pai. Que nós também possamos ser o sal dessa terra, levando, Senhor Deus, aquilo que é importante, Pai. O sabor, o tempero, Senhor Deus, e a luz que é tão importante para guiar o caminho dos teus filhos, Em nome através de de Jesus, ti, Pai. Senhor, e através do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é assim que nessa noite nós te agradecemos e te louvamos, porque sabemos que o Senhor está conosco em todo tempo, e o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita, e principalmente o Senhor nos ama. Amém, Amém. Deus. Amém. Muito obrigada por estar conosco.
Até a próxima, então, e não esqueça, você é amado.